Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e na entrevista de hoje iremos abordar o tema a importância do nutricionista no ambiente hospitalar. E convidamos o nutricionista Fabrício Gomes, que muito gentilmente aceitou o convite. Olá, Fabrício, tudo bem? Olá, Paulo. Boa noite a todos. Olá, tudo bem, graças a Deus. Ai, que ótimo. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre o currículo do Fabrício. O Fabrício, ele é nutricionista, né? Também foi técnico de nutrição. Atualmente atua na Prefeitura de Santos como nutricionista clínico, assistencial e IMTN, no Hospital de Pequeno Porte de Santos. Faz atendimento particular, né, com foco em comportamento alimentar e transtornos alimentares, né? É embaixador regional do projeto Nutris Unidos, tá? Fez aprimoramento em nutrição em doença renal, tem formação em coach de saúde e bem-estar. Bastante coisa, hein, Fabrício? Parabéns, hein? Obrigado, Paulo. Quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, para falar um pouquinho da minha atuação. Eu acho que é super importante vocês abrirem esse espaço para que a gente consiga levar informações para os colegas. E eu estou muito contente de estar aqui. Eu espero poder contribuir da melhor maneira possível. Ai, que ótimo. A gente também está bastante feliz com o seu aceite. Fabrício, como surgiu a vontade de ser nutricionista, né? E por que, de dentre tantos segmentos que a profissão tem, escolheu atuar na área clínica? Tá. Na verdade, lá em 2007, eu tive a possibilidade de fazer um curso no Senai, na época, né, o Serviço Nacional da Indústria, porque na época eu estava com 16 anos e eu queria me profissionalizar, enfim, né, sempre estudei o tempo todo e aí seria mais um curso para o currículo que me formaria para eu poder atuar. E aí eu fiz o curso que durou 2 anos, mas não gostei porque era área de exatas e aí eu não me via trabalhando na área de mecânica, né? Eu fiz um curso de mecânica de usinagem. Na ocasião, quando eu estava terminando o curso, surgiu a possibilidade de prestar vestibulinho para a ETEC, Escolástica Rosa aqui da cidade de Santos. Dentre os cursos, eu vi lá o curso de técnico em nutrição e dietética. E achei super interessante por ser da área da saúde, por trabalhar com comida, que eu adoro comer. Então, falei, poxa, que bacana, né? Vamos ver como é, do que trata, o que aborda. E de ter feito. Eu entrei no curso, adorei, me apaixonei por nutrição. E aí eu decidi aí então que eu faria a graduação em nutrição. E aí no mesmo ano, em 2008, eu prestei ProUni, fiz o Enem, prestei o ProUni e ganhei bolsa de 100% na Universidade Católica de Santos para o curso de graduação em nutrição. E em 2009 eu comecei, aí quando eu estava terminando o terceiro semestre, né, finalizando o curso técnico, eu estava no primeiro semestre da graduação. E foi aí no curso técnico, então, que começou a minha trajetória, nessa área tão linda que eu sou apaixonado. E a área clínica surgiu. A área que, então, pelo técnico, a gente vê que o técnico, ele acaba pondo a mão na massa, e uma das principais áreas é a área de UAN. Sim. Então, a gente acaba sendo meio que direcionado para essa área que, junto da clínica, mas eu acredito que a área industrial acaba acolhendo melhor, né, em maior quantidade, o técnico em nutrição. Só que como o meu interesse era justamente cuidar de pessoas, cuidar de vidas de uma maneira mais direta, mais presente, me interessei pela área clínica. E aí eu comecei a direcionar, né, a minha atenção para a área clínica, fazendo vários cursos, participando de vários eventos, de congressos na área, e tô aí ainda, né, galgando na área clínica, fazendo vários cursos, várias formações, e para mim tem sido bastante produtivo. Muitas coisas, muitos aprendizados, muitos ensinamentos.
Correto. Fabrício, na sua opinião, qual é a importância do nutricionista em um hospital? A maior importância do mundo, né? Não tem como a gente pensar que existe um serviço de saúde hospitalar que não tenha um nutricionista atuando. E justamente porque as pessoas comem, todos nós comemos. E quando você trata de enfermidades, de pessoas que estão internadas carecendo de cuidados terapêuticos para serem restabelecidos, para terem a sua saúde restabelecida, para serem devolvidos para a sociedade, a alimentação ela é fundamental. Porque o que eu observo na minha prática, Paulo, é que as pessoas, lá na barriga da mãe, né, na gravidez, o hábito alimentar já está sendo formado, imagina que uma pessoa tem uma dificuldade enorme de se relacionar com os alimentos e é, a alimentação dela ao longo da vida, mais tudo aquilo que está envolvido no aspecto biopsicossociocultural, acaba interferindo negativamente para que ela chegue até nós no serviço de saúde. E aí a gente tem um papel fundamental, não só de fazer o tratamento, o acompanhamento intra-hospitalar, mas de também dar algum subsídio para que essa pessoa saia dali devidamente orientada sobre estratégias que ela pode utilizar, alterações que ela pode fazer na sua alimentação para melhorar a sua qualidade de vida, né? Sua saúde e sua qualidade de vida. E o nutricionista é o profissional para fazer esse tipo de acompanhamento, esse tipo de abordagem. Então, a gente precisa realmente valorizar a presença do nutricionista dentro do hospital, porque não somente cuidar da alimentação, mas ele tem um papel fundamental junto às equipes, né, que estão ali na linha de frente, seja equipe de enfermagem, seja equipe médica, às vezes até junto da equipe de higienização do local. Então, é um macro. Falar que, vou cuidar da alimentação, é uma coisa, eu acho que é o que todo mundo falaria. Nutricionista, comida, alimentação, tá. Mas não, a gente tem um papel que vai muito além, né? Então, eu tive a possibilidade, né, recentemente de desenvolver atividade de humanização em saúde junto aos meus pacientes, aos meus clientes, e isso acabou gerando um impacto super positivo na equipe como um todo. E aí eu observei que, na sequência, nós também tivemos ali atividades de humanização que a chefia promoveu para os funcionários, né? Porque a humanização, ela é para todos, não é somente para fazer uma abordagem, um acolhimento junto ao paciente que está internado, longe da sua família, precisando de cuidado, precisando de atenção. Então, o nutricionista, ele tem um impacto fundamental e indissociável dentro do ambiente hospitalar. Ai, ótimo. Esse projeto de humanização, ele funciona como? Então, o que foi que eu fiz? Eu já estava Sim. pensando em desenvolver alguma coisa relacionada à humanização, justamente para facilitar, para otimizar o acolhimento dessas pessoas. O fato de você ter uma escuta ativa junto ao paciente, ou seja, de você fazer perguntas para conhecer um pouco mais a respeito das necessidades, do estilo de vida, para saber como você pode intervir, e você dar uma palavra de conforto, você demonstrar interesse, porque a escutativa é isso, é você demonstrar interesse por aquilo que o outro está dizendo. Quando você faz isso, você já está humanizando o atendimento. Você olhar para o paciente, você se interessar, você dar o feedback a respeito daquilo que ele está te informando, né? E além disso, que eu sempre fiz e sempre faço, eu tive a possibilidade de desenvolver uma outra atividade junto ao serviço de Copa, preparando bilhetes com palavras de positividade e motivação, colocando nas refeições, porque as nossas refeições, como elas são transportadas, então a gente recebe essas refeições embaladas, né? Então a gente só colava mesmo ali com um durex, uma fita na embalagem e entregava para o paciente, fosse no almoço ou no jantar.
né? Então, do tipo, você vai vencer, tenha fé, não desanime, acredite que tudo vai dar certo, você é vitorioso, enfim. E para mim foi assim fundamental, porque o fato de você, depois disso, entrar na enfermaria, na UTI, e o paciente te agradecer com aquele brilho no olho por aquela mensagem que ele recebeu, estando ele ali durante dias e dias afastado da sua família, sem saber o que vai acontecer, é sem igual. Para a gente é muito gratificante, né? E acaba fazendo com que nós, enquanto profissionais, tenhamos mais motivação, mais força, mais fé para seguir adiante. Porque existem, né, muitas adversidades no meio do caminho, muitos empecilhos que a gente precisa aprender a lidar, a driblar. Coisas que a faculdade não ensina, que quem Com ensina é a certeza, vida. é verdade. Então a gente precisa se apegar nisso para conseguir desenvolver de maneira mais adequada as nossas atribuições e não somente focar nos papéis, naquela pegada burocrática que é, né, de você ter que preencher formulário. Não, é você fazer o contato. Nós somos profissionais de saúde. E considerar a empatia, né? Porque a empatia é fundamental para que você entenda que eu vou fazer com o meu próximo, vou cuidar do meu próximo de maneira que eu gostaria de ser cuidado, tratado, se fosse eu no lugar dele, por exemplo. Então a gente consegue, isso também é fundamental, eu te falo, porque muitos pacientes, eles têm crise de ansiedade. E agora nessa pandemia, Paulo, infelizmente nós tivemos paciente que acabou evoluindo para uma intubação porque teve crise de ansiedade, já estava com dispneia, e a crise de ansiedade acabou atrapalhando mais ainda a respiração, ele desaturou bastante, descompensou a respiração e precisou ser intubado para ser controlado, né? Para os parâmetros vitais dele serem controlados. Então, se a gente consegue fazer esse acolhimento junto ao paciente, conversando, dando uma atenção, dando uma palavra de conforto, a gente, por mais que não seja o suficiente, talvez seja em algum momento, depende muito de cada um, mas pelo menos ele vai sentir que ele está sendo bem amparado, que ele está sendo bem cuidado, porque as pessoas elas têm medo de adoecerem, e aí quando elas precisam parar dentro de um serviço hospitalar para ficar ali sob cuidado, várias coisas se passam na cabeça delas. E por mais que elas não perguntem, às vezes a gente sente o que está se passando. E Com aí, a certeza. gente conseguindo acolher dessa maneira, estendendo realmente o ombro, a gente já consegue sanar muitas dúvidas e fazer com que a pessoa se sinta mais à vontade. Ótimo. E esse feedback, o retorno que os pacientes dão, é um conforto para o profissional, né? Sabendo que está fazendo algo de bom, né? É Não, sem ótimo, dúvida alguma. com certeza. Porque às vezes a gente faz o nosso trabalho de maneira bem pontual, faz uma intervenção, muitas vezes pela sobrecarga de trabalho, faz a intervenção numa prescrição dietética, por exemplo, levando em consideração aquilo que a equipe de enfermagem traz de informação, e naquele momento a gente não consegue passar no leito para conversar com o paciente e entendê-lo, mas a gente já está fazendo uma intervenção. E aí, quando a gente consegue passar e fazer essa intervenção ali à beira-leito, é totalmente diferente, porque a gente consegue ouvi-lo e devolver para ele informações que ele precisa. Então, a gente tem um pouquinho de tudo, né? A gente brinca falando que a gente é administrador, a gente é engenheiro, a gente é psicólogo, várias coisas, né? Então, É tem algo bem completo, né? Eu sim, fiz estágio de clínica, assim, é algo que abrange várias coisas, né? A gente é maravilhoso. Fabrício, qual é o maior desafio de um profissional da saúde no âmbito do SUS, né? Que queira ou não queira, é uma realidade diferente, né? sim, olha, o maior desafio, eu fiquei pensando nessa pergunta, né, para poder analisar a minha rotina e ver, até fazer uma comparação também com com outro serviço público pelo qual eu passei.
eu não vou saber te dizer qual que é o maior desafio, mas um dos desafios que nós temos e que é muito importante é muitas vezes a falta de subsídio. Que subsídios que são importantes para os cuidados terapêuticos do paciente, você sabe que são importantes para a recuperação do estado de saúde dele, mas que é um processo moroso. Então, no serviço público, a gente carece, por exemplo, a gente fica na espera e na expectativa de processo licitatório. Então, a gente precisa de alguma coisa. Ah, então, se conseguir levar para frente essa demanda, essa necessidade, e realmente for aceito, for aprovada a aquisição daquilo que a gente está solicitando, a gente vai levar aí em torno de 1 ano, às vezes um pouco menos, mas porque Nossa. precisa de processo licitatório. Então, não é nada para ontem. Não tem aquela verba que, olha, eu estou precisando. Ah, então tá bom, você está precisando, tá, justifica, faz um documento, faz um memorando, faz um ofício informando das necessidades e aí a gente já adquire para você, ou nessa mesma semana eu consigo te fornecer, semana que vem. Não é assim. E aí a gente trabalha com aquilo que a gente tem à nossa disposição. Então, um desafio grande que o nutricionista tem é de justamente fazer o melhor que ele tem a fazer com o mínimo, né? É tirar o máximo do mínimo, literalmente. E em Então, termos de nutrição interal, parenteral, essas coisas é difícil de ter? eu não trabalho com nutrição parenteral. A Uhum. Prefeitura de Santos tem uma outra unidade hospitalar, SUS, que tem o serviço de terapia nutricional parenteral para crianças, né, neonatos. Não é o meu caso, não é a minha linha de atendimento, porém eu atendo terapia nutricional integral. E os produtos que hoje eu tenho à minha disposição, embora não seja uma gama de produtos, mas hoje eles até atendem àquilo que a gente precisa. Porém, mesmo acaba esbarrando nisso que eu te falei, a questão de licitação. Então, se eu precisar em algum momento de outro produto que vá mais ao encontro das necessidades dos meus pacientes, aí a gente vai ter que formalizar isso, mandar para frente, e isso vai ter que ser estudado por pessoas que são responsáveis pelas compras, tudo é separado por setores, né? Vai ser aberto o processo, as pessoas vão dar cota nos processos físicos, enfim. E aí, sendo autorizado, aí tem que abrir o processo licitatório, aguardar as empresas fazerem ali os seus cadastros, né? Eu não manjo muito dessa área, porque tem um setor específico da prefeitura com uma colega nutricionista que desempenha brilhantemente esse trabalho, mas é assim que funciona. E aí a gente vai ter que esperar, sem dúvida alguma. É a famosa Mas burocracia, né? exatamente. Então a gente lida com esse tipo de burocracia. E no serviço público, muitas vezes a gente se depara com questões políticas, né? E aí isso acaba sendo um entrave muito grande em determinadas situações, quando a gente precisa recorrer à política. Às vezes não, às vezes auxilia, mas aí depende muito da situação, depende muito. Eu estou falando porque como eu já trabalhei também em outra prefeitura, então eu já carrego de lá essa visão. Né? Eu estou Uhum. há 8 anos no serviço público. E o SUS em si é um sistema de saúde fantástico. Só que existem vários entraves no meio do caminho que deveriam não existir, né? Para que ele seja ainda mais completo. Porque o nosso sistema de saúde brasileiro, ele engloba a todas as pessoas, independentemente de cor, de credo religioso, de orientação sexual, identidade de gênero, poder aquisitivo, independentemente de qualquer coisa, as portas estão abertas. E nós, então, que estamos no SUS, no atendimento do sistema público de saúde, vamos lidar com todas as pessoas, né? E acabamos sendo porta aberta inicial para aquelas pessoas que precisam, mesmo que elas tenham, por exemplo, um convênio, e elas vão ser remanejadas para o convênio depois que passarem pelo SUS. Né? Então, isso também para a gente é gratificante, trabalhar num sistema
que mesmo com seus entraves, mesmo com as dificuldades e com a falta de subsídio em muitos momentos, funciona, é algo que funciona. E você ter profissionais ali que estejam empenhados e que queiram, que são pela vida do outro, é de suma importância, porque a gente vai tirar leite de pedra. Com certeza. Fabrício, a triagem nutricional, né, a primeira visão que o nutricionista tem, né, daquele paciente é fundamental, né, para o sucesso do tratamento daquele paciente no período que ele ficar no hospital, né? Como elaborar questionamentos que atendam esses padrões? Na minha prática, eu utilizo a triagem nutricional NRS 2002, que tem alguns questionamentos que direcionam a gente para as necessidades específicas do paciente, né? Porém, eu particularmente, quando passo visita, além dessas perguntas que estão no documento, eu já faço outras, justamente para conhecer um pouco melhor e que vão direcionar também. Isso varia muito, porque as perguntas a gente acaba fazendo de acordo, muitas vezes já são perguntas pré-moldadas que a gente tem, que vão direcionar melhor o nosso entendimento sobre a terapêutica nutricional do paciente, mas em muitas ocasiões a gente vai perguntar de acordo com o que o paciente trouxer de demanda para a gente. Então, por exemplo, perguntas que são importantes de serem sabidas. Se o paciente evacua, perguntar, não está evacuando, tá? É normal o intestino funcionar, por exemplo, de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias? Não, eu vou no banheiro todos os dias e tá ruim aqui. Então a gente acaba fazendo associação e isso já vai me direcionar, por exemplo, para uma prescrição dietética com uma dieta laxativa, que vai auxiliar, ou prescrição de óleo mineral, que também vai auxiliar o funcionamento desse intestino, principalmente se for um paciente pré-cirúrgico de fratura, que idoso, por exemplo, é comum pegar paciente idoso que teve fratura de fêmur, vai fazer cirurgia, porém fica ali com a gente um certo período de tempo e acaba constipando. E isso é normal. E aí ter que recorrer a alguns outros métodos para poder auxiliar. Então isso também acaba auxiliando a gente, né? Tá tomando água? Qual que é a dificuldade? Tá nauseando? Como é que estava a alimentação nessa última semana antes de vir para o hospital? São perguntas que a gente faz justamente para poder ter um direcionamento melhor, ainda mais agora no Covid, porque muitos pacientes eles acabam diminuindo a ingesta alimentar por causa da anosmia, né? A perda de olfato e perda de paladar. E esse olfato e esse paladar vão voltando gradativamente no período intra-hospitalar, ali na internação, e isso já vai auxiliando o paciente a comer melhor, a ter uma aceitação melhor da alimentação, mas, assim, depende muito de cada caso. Às vezes o paciente, você não precisa nem fazer não precisa nem aplicar a triagem para saber que ele está em risco nutricional, porque você olha para ele está desnutrido, ele chega com lesão por pressão, é um paciente muitas vezes idoso, que está inapetente, precisa de uma atenção especial, e aí você olha e você já vai ter uma noção ali, de acordo com a tua prática, de acordo com aquilo que você tem a tua disponibilidade, do que ele precisa e aí você já pensa na prescrição dietética dele. Né? Então, fazer o acompanhamento à beira-leito é de suma importância para a gente direcionar a nossa conduta de maneira mais ampla para todas as necessidades daquele paciente. É um paciente diabético que chegou com lesão, não está desnutrido, mas tá acima do peso, tá acamado, não consegue se mover. Tudo isso a gente considera, tudo isso vai interferir na nossa terapêutica nutricional. A triagem é uma pesquisa, né? Você acaba pesquisando muito sobre aquele paciente, né? Para não fazer algo errado, né? Uma intolerância, uma alergia, uma aversão alimentar, né?
Tem que ser muito Tem bem tem feito. muitos questionamentos, Paulo, que não estão inseridos, por exemplo, na NRS 2002. Sim, Né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, porque, por exemplo, se eu aplico, para eu otimizar o meu atendimento, eu aplico exclusivamente as questões que estão inseridas ali, e não pergunto se o paciente tem uma alergia ou uma intolerância, de repente ele tem uma intolerância à lactose, e eu prescrevo leite para ele no café da manhã, ele não vai tomar. E aí, ou ele toma e acaba se esvaindo em diarreia. E aí é um problema, porque ele não vai estar absorvendo e acaba acarretando numa síndrome desabsortiva, ou ele não vai estar consumindo nutrientes que vão auxiliar na recuperação dele, porque ele está recusando, ele não pode tomar aquele café com leite, ou aquele leite puro, por exemplo, no café da manhã. E aí eu preciso conversar e saber. Então, essas perguntas eu já faço de início. Porque, na verdade, além dessas perguntas que eu dei de exemplo aqui, eu já costumo perguntar para o paciente se ele gosta de comer aquilo que a gente tem ali para oferecer. Tá com dificuldade para deglutir? Eu só vou saber isso se eu passar no leito. Ou se a exato. enfermagem me trouxer isso de informação, ou se de repente o parente, o familiar, acompanhante, pedir para conversar comigo, e aí ele me trouxe essa informação também, porque senão vai estar lá dieta geral, o paciente não tem um dente na boca. Como que ele vai Verdade. mastigar a carne? Como que ele vai engolir? E aí aquela comida fica toda na bandeja e vai para o lixo. Então eu preciso sim passar e ver, precisa de uma dieta líquida, pastosa, batida, o que que ele precisa? Ah, posso colocar isso? A senhora toma? O senhor aceita? Tem algum problema? Vamos fazer assim? Vamos fazer assado? E sempre me coloco à disposição deles para eles falarem, olha, não tá legal, ou tá legal, melhorou, não melhorou, tá a mesma coisa. Justamente por quê? Porque eu preciso adequar a alimentação deles o máximo que eu conseguir, considerando o quadro clínico, né? Considerando as doenças de base, considerando tudo aquilo que eu posso considerar para que ele tenha uma boa recuperação e postergar o máximo possível a ida dele para uma terapia nutricional integral. Então, eu vou suplementar? A Ok. gente pega a NR5 como base, né? Mas aí o Nutri vai acrescentando, né, as suas informações para Sim. fazer uma triagem completa, né? Ou o mais completo possível, né? A NRS a gente acaba desenvolvendo a habilidade a partir do momento que aplica. Então você Uhum. aplica 1, 2, 10, 30 vezes e aí você vai observando melhor, né? Vai pegando o jeito, porque de início gera dúvidas realmente. Porque, por exemplo, as doenças que eles consideram para dar o. Porque a NRS considera a alimentação e a perda de peso, né, num contexto só. Então, se perdeu ali um percentual de peso, se está comendo bem ou se diminuiu a ingesta na última semana. A idade, então, a partir de 70 anos, ganha 1 ponto para o score de risco nutricional e as doenças de base. Então, por exemplo, para a COVID-19, eu considero score 2. O score varia de 0 a 3. Então, de repente o paciente entra com COVID-19, diabético, hipertenso, DPOC, várias outras doenças de base que vão interferir negativamente na recuperação dele e vão aumentar o tempo de internação hospitalar. E aí já fica um pouco mais fácil para eu saber, com a prática do dia a dia, qual é o score dele. Às vezes, até de olhar o paciente, já de saber, ele tem isso e isso, ele tá, bom, tá desnutrido. Eu bato o olho e falo, tá com baixo peso. Eu já sei qual que vai ser o score dele em alguns momentos. Às vezes, realmente, a gente precisa ir, aplicar e tal, né, para ter uma noção melhor. Mas o que eu quero dizer é que a prática acaba aprimorando o nosso olho clínico e facilitando, né, o processo de intervenção nutricional, mesmo que a gente esteja com debilidades ali no tempo, tem outros pacientes que precisam ser assistidos, tá difícil, a gente vai ter que encaixar esses outros pacientes que precisam de auxílio em algum horário do dia, e aí isso não quer dizer que a gente só vai fazer intervenção nutricional quando for à beira-leito fazer o acompanhamento.
Mas, inicialmente, a gente já faz uma intervenção na prescrição dietética, enfim, no que for necessário, e depois a gente vai conversar para poder obter as informações do paciente e aí sim fazer alterações na prescrição dietética que já foi alterada inicialmente, entendeu? A gente faz algumas mudanças ali, algumas adaptações para poder auxiliar na aceitação dessa refeição, na ingesta alimentar e na recuperação dele como um todo. A equipe, né, de IMTM, atualmente, elas são formadas pelo nutricionista, pelo médico, o enfermeiro e o farmacêutico, né? E Isso. é inevitável que ocorra, às vezes, né, divergências dentre esses profissionais, né? Referente à conduta do tratamento que foi colocado, um posicionamento contrário do que algum profissional disse, né? Como manter a conduta profissional nessas situações, né? O que fazer quando ocorre uma situação que fere o seu direito de profissional, de nutricionista da equipe? Tá. Bom, se ferir o direito do profissional, estando das minhas atribuições, né, dependendo da gravidade da situação, da divergência, aí eu acredito que o conselho precisa ser acionado, né? Então, eu, na minha prática, já em 2 anos e meio, já recebi 4 visitas fiscais do conselho, que foi uma melhor que a outra, porque eu também solicitei, inicialmente, com 1 mês e meio de trabalho, eu já solicitei, né? Por quê? Porque eu tava mais perdido que cego em tiroteio, porque eu peguei um serviço que nunca houve nutricionista antes, já havia a EMTN, que tem as suas atribuições específicas de acordo com a RDC 63, de cada membro da equipe, e a minha experiência clínica principal como nutricionista está sendo agora, porque por mais que eu tivesse trabalhado no pronto-socorro adulto infantil da Prefeitura de Cubatão, lá eu era técnico em nutrição. Fiquei 5 anos lá, porém, como nutricionista, oficialmente é meu primeiro emprego, né? Então, eu precisei me desdobrar para poder aprender muitas coisas, como eu tenho aprendido até hoje. Então, é todo um processo. E é de suma importância que as pessoas compreendam isso. E, de fato, divergências podem ocorrer em qualquer momento, mesmo que não sejam dentro da equipe. De repente, você tem alguma divergência, algo que foi conversado com a equipe, ajustado com a equipe, mas, de repente, o médico plantonista, o enfermeiro plantonista, né, que está na assistência, acaba não achando que é interessante aquela conduta, e aí não faz, ou faz, mas mesmo assim é contra. Eu acho que a gente precisa entender de que cada um tem as suas atribuições e a sua visão. Por isso que é muito importante, muitas vezes, levar para o conhecimento de todos. Porque aquilo que eu fizer pode estar atrapalhando a terapêutica do paciente como um todo, né? Então, por exemplo, o paciente ele está com droga vasoativa, noradrenalina, a 40 ml hora. Eu não vou aumentar o fluxo da dieta dele. Não posso fazer isso. Porque provavelmente ele vai fazer um ilho paralítico, esse intestino não vai funcionar para poder absorver os nutrientes da dieta, formar bolo fecal e excretar, e aí isso vai acabar voltando. Então vai acumular dieta sem ser digerida naquele organismo e aquele paciente vai acabar tendo um episódio de êmese. E isso pode culminar, por exemplo, numa broncoaspiração. Então é todo um contexto que precisa ser analisado, né? Então, às vezes, por exemplo, na minha prática, eu sou diarista. Então, eu estou mais em contato com os pacientes e com as necessidades de cada um deles do que os demais membros da equipe. Por quê? Eu não sou, além de não ser plantonista, obviamente, eu não sou exclusivo da MTM. Eu sou da unidade como um todo. Então, eu estou dentro da UTI, atendendo o paciente, de repente vem alguém de fora da equipe me trazer uma demanda de um paciente que está na enfermaria, e aí eu preciso ponderar a situação, porque eu respondo por todos.
os demais membros da equipe, exceto as farmacêuticas, né? Mas os médicos da equipe e a enfermeira são exclusivos da MTN e são plantonistas. Então, eles têm horários específicos para passarem e terem as suas condutas. Então, como nós, nutricionistas, somos prescritores, nós também temos, né, a habilitação de avaliar o contexto e ver se é necessário diminuir a dieta do paciente ou se já dá para aumentar, se vai ser positivo. Nós temos também visitas multidisciplinares que ocorrem de segunda a sexta, que envolve todos os profissionais, fisioterapeuta, farmacêutico, nutricionista, médico nutrólogo, médico plantonista, enfermeiro plantonista, chefia participa, justamente para a gente discutir os casos de todos os pacientes e anotar, registrar em documento específico de cada um quais são as condutas a serem adotadas, qual que é a programação para aquele paciente. E a nutrição também entra aí, né? Então, quando a gente pega a mão da situação, claro que sempre aparece um caso ou outro, né, que acaba divergindo ali daquilo que a gente já está acostumado, mas quando a gente pega a mão do serviço, fica mais fácil da gente atuar. Então, não existem tantas divergências, mas o ser humano é falho, né, Paulo? Todo mundo pode errar, todo mundo está passível de erro, todo mundo já errou e vai errar várias vezes na vida. E eu acho que a gente precisa ter a maturidade suficiente para reconhecer que a gente tem que respeitar o espaço do outro. Porque, por exemplo, se eu estiver sozinho na unidade, a conduta é minha responsabilidade. Os demais profissionais não estão não estão na unidade, eles não estão em serviço, e eu tenho essa responsabilidade como nutricionista. Então, eu vou conversar com quem? Em último caso, eu jogo no grupo do WhatsApp para saber a opinião deles. Mas eu conseguindo resolver junto do médico plantonista, da enfermeira, dos próprios auxiliares e técnicos de enfermagem, a gente vai resolver ali e o paciente vai ter o atendimento que ele precisa. Então, por isso que existe também uma vez por mês a necessidade de se fazer, isso inclusive está na legislação, reunião da equipe multiprofissional de terapia nutricional, justamente para a gente discutir aquilo que precisa ser discutido, registrar em ata, né? Mas os dias, eles são longos, né? A gente não vai resumir tudo num dia só de reunião. São muitos acontecimentos todos os dias, inclusive aos finais de semana, quando, por exemplo, eu não estou na unidade e há momentos em que não tem ninguém da equipe na unidade. E aí as condutas vão ficar a cargo do médico plantonista, do enfermeiro plantonista, e eles é que vão fazer aquilo que eles acham que naquele momento é melhor para o paciente. O paciente está com muita diarreia. Vai diminuir um pouco a dieta dele? Poxa, não tem ninguém da equipe para a gente conversar, da MTN. Não, vamos diminuir um pouco. Então, algo que eu já recebi de positivo como feedback é que antes da minha chegada como nutricionista, existiam algumas condutas que acabavam atrapalhando a terapêutica do paciente, muitas vezes pela falta de conhecimento. A gente tem inúmeras informações para lidar o tempo todo. O tempo todo. Então, se cada um sabe um pouco e todo mundo concorda de que sempre é momento de aprender e de que a gente precisa respeitar o que o outro diz, seja com mais, seja com menos conhecimento, a gente consegue unir forças em prol do bem comum. Porque o nosso principal instrumento de trabalho é a vida do outro, a vida do próximo, né? Então, fica mais fácil se a gente se sensibilizar e manter procurar manter o clima de serviço que tende a ser pesado, porque a gente lida com doenças, né? O mais harmonioso possível. Então, faz toda a diferença a gente ponderar situações aí para poder respeitar e ir com calma. Com certeza. Fabrício, você fez um curso assim que eu considero maravilhoso, né? Que é o da compaixão e autocompaixão, né? Esse curso, essa formação te ajudou a ter uma relação melhor com seus pacientes e com você mesmo, como profissional? Sim, eu estava pensando também sobre esse questionamento, porque quando a gente fala de compaixão e autocompaixão, a gente fala de perdão, né?
e o auto Verdade. perdão. Então, nós nos culpamos muito. Eu acho que isso é algo que acontece na vida de todas as pessoas. E, por exemplo, eu sempre me cobrei, sempre fui muito de me cobrar por tudo. E o fato de eu ser um nutricionista dentro da unidade, com sobrecarga de trabalho, e precisando atender um paciente que vai ter que esperar um pouco mais, eu já me culpava. Então, hoje em dia, a gente precisa reconhecer o que está dentro das nossas atribuições, do nosso tempo, e vai ser feito, e o que não deu para fazer, e tá tudo bem, né? Então, eu acho que o auto-perdão auxilia bastante. A compaixão e a autocompaixão auxiliam muito, porque se trata de se relacionar melhor consigo mesmo e com o outro. Trabalha que são positivos para a nossa vida como um todo, seja dentro do hospital, seja na nossa vida pessoal, seja em qualquer relacionamento, né? E a empatia é uma situação que a gente vai se deparar. O tá tudo bem, eu acho que é muito forte, sabe? Você reconhecer que não dá, que não vai dar para fazer tudo o tempo todo e a gente precisa ser seletivo e tá tudo bem. E a gente vai fazer o melhor atendimento possível para aquela pessoa que está carecendo, embora vários outros também careçam de atendimento, e tá tudo bem se não der para fazer. É que a gente é cobrado o tempo todo, então existem outras situações no meio do caminho que acabam pressionando a gente e cobrando a gente. Mas a compaixão e a autocompaixão é bastante importante para que a gente consiga olhar mais para dentro de si e, com isso, desenvolver o autoconhecimento e se permitir também olhar mais para dentro do outro. Então, sem dúvida alguma, agregou bastante valor à minha vida como um todo, pessoal e profissional. Nesses tempos de pandemia, né, que estamos vivendo, o nutricionista atuante em hospital foi o único, né, da área de nutrição que não entrou de quarentena, né? Foi o único que trabalhou, acho que foi a única área que teve oportunidade de trabalho nesse período, né? Dada a sua importância no momento. O que você ressalta que foram as principais mudanças no ambiente hospitalar nesse período de Covid-19? Olha, é, particularmente, eu tive a minha unidade se tornou Covid, né? Então, vários outros tipos de atendimento que eu fazia eu já não faço só Covid. Mas houve redução do número de leitos e os acompanhantes que antes eram presentes já já não puderam e não podem até então estarem ali com seus parentes, os seus familiares, né? E para mim, especificamente, acabou tirando aquele peso da sobrecarga de trabalho, daquelas internações o tempo todo, interna paciente de dia, interna de noite, e aí tem que fazer 5 triagens nutricionais num dia só, e também tem que atender os outros pacientes que estão ali à espera, né, da minha visita, e eu pude fazer coisas que antes eu não fazia. Então, eu tive uma maior possibilidade de fazer orientação nutricional de alta hospitalar, elaborando um relatório mesmo, falando sobre o histórico nutricional daquele paciente, informando o peso, informando o IMC, quais as alterações que foram feitas, quais foram as prescrições dietéticas, e entregando isso na alta para o paciente, para o seu familiar, e também entregando uma orientação nutricional específica para o quadro clínico. Então, os pacientes diabéticos, se está com excesso de peso, se tem hipertensão, entregar também algo que seja direcionado de maneira que ele consiga ter um subsídio ali depois da internação para fazer algumas alterações na sua alimentação que vão contribuir com a sua qualidade de vida como um todo, que foi o que eu já falei no início da nossa gravação. Então, para mim isso foi bastante positivo. Houve um parecer do próprio CFN, que foi abraçado também pela AMIB e pela Braskem,
informando que o nutricionista, para evitar, para diminuir o risco de contaminação, o nutricionista não faria contato direto com os pacientes contaminados com Covid, mesmo trabalhando ali em loco, né? Porém, aí eles deram algumas alternativas como fazer teleconsulta, como obter essas informações junto à equipe de enfermagem e outros colegas. Só que para mim isso não foi legal, não deu porque, principalmente no início, em que era o início de adaptação e readaptação, eram muitas coisas novas acontecendo, muitos pacientes críticos chegando, e não dá para você parar para fazer uma ligação e olha como é que tá, passa para mim tal caso, não dá. Então, eu precisei fazer atendimento de linha de frente o tempo inteiro, todos os dias, com esses pacientes. E não me arrependo. Graças a Deus eu não fui contaminado. A gente segue o máximo possível os critérios de autocuidado para que não seja contaminado. Ainda estamos num período de quarentena, por mais flexível que esteja. Até mês que vem a minha unidade está como Covid, depois voltaremos ao normal. E isso foi uma grande alteração na minha rotina de trabalho. E o aprendizado em si, porque nós precisamos estudar, precisamos aprender mais além para poder unificar ali o conhecimento junto dos outros profissionais em prol de melhores condutas junto a esses pacientes. E isso foi bastante positivo. O medo, eu acho que é o mais negativo, porque a gente, o medo do desconhecido é muito forte. Você precisar É um estar, vírus novo, né? Por ser um é, vírus novo, complica, né? sim, e você precisar estar de frente com um desconhecido e com algo que é grave, porque problema de saúde é problema de saúde, mas vem uma doença assim do nada, matando milhares de pessoas, é muito complicado, é muito doído. A gente fica com medo não só pela nossa saúde, mas pela saúde do nosso próximo. Eu moro com os meus pais, que são idosos, meu pai vai fazer 70 agora, minha mãe tem 66, e eu tive que mudar o meu ritual de chegar em casa, justamente para evitar de trazer para dentro de casa a contaminação, né? Então, chega em casa, já tira a roupa, já joga na máquina, vai para o banho, enfim, toma um banho assim que chegar, antes de fazer qualquer outra coisa. Bolsa fica do lado de fora, tênis fica do lado de fora, cinto da calça fica do lado de fora, enfim. E aí a gente vai se readequando, né, para que tudo dê certo. E graças a Deus tem dado certo. Fabrício, qual a mensagem que você deixa para os estudantes, né, e os recém-formados de nutrição que pretendem ingressar nessa área de IMTN, né? A área clínica, né? Olha, é um desafio muito grande, mas é gratificante porque quando eu falo, eu ainda uso a fala de que profissional da saúde, para ser profissional da saúde, é dom, não é qualquer coisa. Eu não escolhi ser profissional da saúde por status ou por qualquer outra coisa. Eu escolhi porque eu tenho habilitação, eu tenho sensibilidade para estar atuando junto a pessoas que carecem de atenção, carecem de um suporte emocional, precisam de acompanhamento um pouco mais perto, mesmo que seja dentro do hospital, mas eu acabo abrangendo isso para a área clínica ambulatorial também e qualquer outra, porque o nutricionista ele é profissional da saúde independentemente de onde ele estiver. Nós estudamos a saúde. Só que a gente acaba lidando de maneira mais direta com a saúde das pessoas dentro de um hospital, né? Então, eu sei que muitos têm essa intenção, essa pretensão de trabalhar em um hospital, e a gente precisa se atualizar muito, precisa estudar muito, porque as coisas mudam, são detalhes importantes que a gente precisa saber, até mesmo sobre as atribuições dos outros colegas, para que a gente consiga melhorar as nossas condutas dentro do serviço. E é gratificante você poder ser luz na vida do outro, não há palavras para descrever, porque é uma sensação gratificante, é algo fora do comum.
você chegar no leito e você fazer um acolhimento com o paciente, que muitas vezes está indo a óbito, e ele te agradecer com um brilho no olhar e te fazer chorar, muitas vezes, é sem igual. É sinal de que realmente a nossa missão na Terra está sendo cumprida, a gente está conseguindo atender aos objetivos, sejam objetivos nossos, sejam objetivos mesmo do serviço em si e das pessoas que têm dúvidas, que precisam e que muitas vezes não sabem como lidar com a situação nesse processo de saúde e doença. E eu acho que a gente tem que procurar ser cada dia melhor, mas eu hoje ser melhor do que eu fui ontem. E porque todo mundo tem a sua responsabilidade, todo mundo tem a sua importância, não dá para a gente dissociar o nosso trabalho do trabalho do outro. Eu gostaria muito de citar aqui também, né, o serviço social, a psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, que são outras áreas profissionais que são de suma importância para a gente, que dão apoio, dão respaldo e conseguem, junto do nutricionista, desenvolver atividades que vão agregar valor à vida daquela pessoa que está ali precisando de carinho, de atenção, de cuidado, de uma palavra de conforto, às vezes é mais disso que eles precisam do que a alimentação regrada, uma Certeza. alimentação, uma dietoterapia mais direcionada para as necessidades, para o quadro clínico deles. Então, para quem tem a intenção e para quem já está ou está começando agora, ou tem a intenção de ir para a área clínica, que vá com o coração cheio de amor e de alegria, que vá desprovido de armas, que procure dar o seu melhor, porque todo dia é dia de recomeçar, mesmo que a gente continue, a gente está sempre aprendendo algo novo, está sempre podendo auxiliar de uma maneira diferente, e isso, sem dúvida alguma, só gera mais sentimentos positivos, sentimentos bons, que vão nos manter na ativa, que vão mostrar o nosso valor realmente, enquanto profissionais, enquanto pessoas, e que vão fazer com que a saúde, no geral, seja mais bem desenvolvida, mais bem vista e mais bem desenvolvida. Com certeza. Gente, eu gostaria de agradecer bastante, Fabrício, por ter aceitado ter participado dessa entrevista para o canal Conexão Nutricionistas. Foi muito rica a sua contribuição, viu? Muito obrigado. Eu te agradeço de coração pela oportunidade mais uma vez, tá? Eu espero de coração que tenha sido produtivo, que as pessoas que assistirem a esse bate-papo, né, Uhum. se identifiquem de alguma forma e consigam entender aquilo que eu falei, consigam entender as minhas explicações, porque todo dia a gente corta um dobrado, independentemente da área que a gente atue. Eu acho que ainda há muito para ser feito e a gente precisa realmente mostrar quem é o nutricionista, o que ele faz e qual que é a importância dele. Então, você ter cedido esse espaço, esse momento aqui para a gente conversar sobre isso, sem dúvida alguma, é de suma importância para toda a nossa categoria. E eu te deixo um forte abraço e um forte abraço também a todas as pessoas que estão nos assistindo com bastante carinho. Ai, valeu. Muito obrigado, Fabrício Gomes.